Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos estudar a evapotranspiração, que é um assunto básico, né? Aos sistemas de irrigação, ao estudo dos sistemas de irrigação mais à frente, aos métodos de irrigação, e juntamente com o estudo da água no solo, né? Forma os princípios básicos da irrigação, tá bom? Na aula de hoje nós vamos estudar como que nós o que é a evapotranspiração, primeiramente, em termos conceituais, como que nós medimos, quais as metodologias de medidas e como que nós empregamos essa variável, né, para a determinação do consumo hídrico das culturas, tá bom? Então tem uma importância aí tanto do ponto de vista de operação do sistema de irrigação, que nós chamamos de manejo da irrigação, como também para o projeto, para o planejamento desses sistemas de irrigação. E desse modo é de fundamental importância. Tá? E ainda mais nos dias em que vivemos, né? Em que nós passamos por uma crise hídrica muito forte e diante desses momentos torna-se ainda mais importante a busca por ferramentas que minimize o uso da água, né? E nós vimos lá na nossa primeira aula, na aula introdutória, que a agricultura é o setor que mais faz uso da água, né? Portanto, qualquer medida que vise reduzir o consumo de água nesse setor será muito bem-vindo para a sociedade como um todo, né? E também para a própria agricultura. E essas buscas por melhorias nas eficiências, muito passa, né, pelo conhecimento do consumo hídrico das culturas, que em parte está relacionada ao estudo da evapotranspiração. Bem, então, primeiramente, fazendo aqui uma breve introdução, porque estudar evapotranspiração, de certa maneira, já respondi essa pergunta, né, agora, na introdução da aula. Então, visa exatamente estimar as necessidades hídricas das culturas, né, e o consumo hídrico dessas culturas. Quanto de água ser aplicada, então, quando nós vamos irrigar, nós sabemos quanto de água vamos aplicar às culturas, pode ser feito com base no estudo da evapotranspiração e também fazer o planejamento, né, dos projetos na hora do seu dimensionamento, saber quando irrigar, quanto irrigar durante o manejo da irrigação. Vamos começar aqui a aula tratando de algumas terminologias, né, e alguns conceitos técnicos que envolvem aí a questão da evapotranspiração, né? A primeira terminologia que coloca aqui, o primeiro conceito, é a questão da evaporação, que é um conceito lá da física, né? Então, o que é a evaporação? É a passagem da água, né, do estado líquido para o estado de vapor. É isso que lá na física nós tratamos a evaporação. Tá? Então, toda vez que eu passo a água do estado líquido para o estado de vapor, trata-se da evaporação. Em nossa mente, né, pelo menos é o exemplo que nós mais visualizamos, né, esse processo aí de evaporação, né, ocorre quando a água ferve, né? Então, nós colocamos lá a água a 100 graus, ela passa muito rapidamente do estado líquido para o estado de vapor. Entretanto, não necessariamente a evaporação se dá nessas condições. A evaporação ela ocorre também a temperatura ambiente, só que numa taxa mais lenta do que quando ela é aquecida. Tá? Então, a evaporação que nós trataremos aqui dentro do estudo da evapotranspiração é uma evaporação a temperatura ambiente e ela ocorre devido ao fornecimento de energia na forma de radiação, principalmente. Tá? A transpiração, por sua vez, é um conceito ligado à fisiologia, né, ao estudo das plantas, e é exatamente a perda de água, né, também na forma de vapor, pelas plantas. Tá? E ela ocorre ali nas folhas das plantas, especialmente pelos estômatos, controlada ali pelos estômatos. Bem, esse processo ele ocorre basicamente devido às diferenças de potenciais, né, na atmosfera
no interior da folha e no solo, né? Então, o que faz a água sair do solo e ir até a parte mais alta de uma planta? Por exemplo, vamos supor uma árvore grande aí com 10 metros, 20 metros de altura, ela não tem nenhuma bomba artificial lá nela, né? Faz a água sair do solo e até as folhas e depois ainda mais sair das folhas e ir para o ar no estado de vapor. Basicamente, o que está por trás disso é exatamente as diferenças de potenciais na atmosfera e no solo, né? Essa diferença de potencial faz com que a água faça essa movimentação. E basicamente isso ocorre porque o potencial de água no solo ele é próximo de zero, né? Conforme nós estudamos no capítulo de água no solo. Aí isso obviamente depende, né, do estado hídrico do solo, né? Se ele está mais seco ou mais úmido. Mas se o solo tiver, por exemplo, na capacidade de campo, você vai ter um potencial aí próximo de zero, né? O potencial nas raízes vai variar um pouco, ali valores variam entre 0,1 até 1 megapascal em módulo, né? E nas folhas ele já chega de 0,5 até menos 4, né? Ou em módulo de 0,5 a 4 megapascal, né? E na atmosfera pode chegar até, né, em módulo de 10 até 100 megapascal, a depender aí da umidade relativa do ar, né? E vejam que tem uma diferença de potencial muito grande, essa diferença de potencial é o que gera a força para ocorrer o fluxo de água, né, do solo até chegar nas folhas e depois das folhas para a atmosfera, né? Tá? E aí envolve todas as questões de ordem física, né? Que estão relacionadas basicamente aos potenciais, como também questões fisiológicas, né? Que envolve aí coisas relacionadas aos mecanismos que a planta usa para permitir ou não o fluxo de água da folha para a atmosfera ou aumentar a resistência ao fluxo de água da folha para a atmosfera, fazendo uso dos estômatos. Bem, mas aqui a irrigação não é e drenagem, né? Não é o estudo de fisiologia, não vou entrar nesses detalhes, tá? Só entendendo aí o princípio físico de funcionamento. Bem, o termo evapotranspiração surge dentro do estudo envolvendo aí a irrigação, que está relacionado, né, ao consumo hídrico das plantas e num sistema de cultivo, né? Então, no sistema de cultivo você vai ter a planta transferindo água para a atmosfera na forma de vapor, que é a transpiração, e ao mesmo tempo teremos ali a conversão de água do estado líquido presente no solo para o estado de vapor também, né, devido à ação da energia de radiação, tá? E esse processo ele ocorre de maneira concomitante, ou seja, ao mesmo tempo que vai estar tendo a transformação de água do estado líquido para o estado de vapor via folha da planta, também ocorrerá, né, na superfície do solo, né? E, portanto, fez-se a junção desses dois termos, transpiração e evaporação, e produziu-se um novo termo, né, uma nova terminologia, um termo técnico que é evapotranspiração, que é exatamente a junção dessas duas palavras. Bem, em termos de comportamento, como que se dá a evapotranspiração, agora já pensando em um termo único, ao longo do ciclo de uma cultura, né? Temos que imaginar que a cultura ela é dinâmica, né? Então nós plantamos lá a semente, ela germina. No momento em que ocorre a germinação, nós entendemos que é o início da vida ali daquela planta, né? E a partir desse momento ela vai assumindo, né, novos formatos, portes, né? E isso faz com que funções fisiológicas, né? E logicamente, isso configura comportamentos distintos em termos tanto de transpiração quanto de evaporação. Se nós pegarmos num gráfico e desenharmos aqui no eixo X percentagem da evapotranspiração e dividirmos em termos de componentes em transpiração, aqui representado na letra T, e evaporação, representado pela letra E, nós teremos um gráfico aqui, obviamente, de uma maneira genérica, isso vai variar
de cultura para cultura, que ocorreria mais ou menos nos seguintes moldes, né? Então, no tempo zero, que é ali quando ocorre o início da germinação, nós não vamos ter praticamente transpiração, porque a planta ainda não se desenvolveu. Basicamente, o que vai ocorrer é evaporação de água no solo, né? Então, o solo está completamente exposto, você vai ter praticamente toda a evapotranspiração, né? Sendo basicamente advinda da evaporação. Com o passar do tempo, o que é que vai ocorrer? A cultura vai crescendo, né? Então, como a cultura vai crescendo, vai ocorrendo mais transpiração, ou seja, a componente de transpiração vai aumentando, né? Se ela aumenta, naturalmente, a evaporação vai reduzindo, tá? Quando a cultura atinge o seu máximo desenvolvimento, ali por volta da fase reprodutiva da planta, quando ela atinge a sua máxima área foliar, né? O que acontece? O solo ele é o máximo, né, coberto pela cultura, né? Ele vai fazer um sombreamento sobre o solo, né? E nesse momento aqui, o que é que vai ocorrer com a componente evaporação? Vai chegar no seu valor menor possível, né? E vai se manter enquanto perdurar essa área foliar da planta. Depois de um certo tempo, né, a cultura começa a entrar em senescência, né, começa a secar as suas folhas. Em plantas, vamos imaginar aí plantas que produzem grãos, por exemplo, ela entra em senescência, né, aí a colheita é feita quando os grãos já estão secos, né? Isso indica que a área foliar vai sendo reduzida, o solo vai ficando mais exposto, a componente de evaporação volta a aumentar. Então, é assim que se dá a dinâmica dessas duas componentes durante o ciclo de uma cultura, né? Isso sem interferências, tá, pessoal? E aí é baseado nesse conhecimento que nós podemos interferir nesse processo. Por exemplo, usar cobertura vegetal para, no início do desenvolvimento das plantas, aqui você reduzir a componente de evaporação, tendo em vista que a evaporação de água no solo ela é, do ponto de vista agronômico, indesejável, né? É preferível que nós não tenhamos a perda de água na forma de evaporação. A componente de transpiração não é desejado que nós façamos a sua redução, porque ela influencia aí nos processos de desenvolvimento da cultura, tá bom? Bem, destrinchando um pouco, né, então nós vimos agora, até então o conceito de evapotranspiração, de uma maneira geral. Criou-se algumas subdivisões desse conceito, visando facilitar, né, algumas aplicações práticas da evapotranspiração, né? A primeira coisa que nós vamos destrinchar aqui dentro da evapotranspiração é como que nós medimos a evapotranspiração, né? Para facilitar, no início dos estudos aí da medida da evapotranspiração, preferiu-se criar uma cultura de referência, né? Para que todos os pesquisadores que estudassem a evapotranspiração pudessem comparar os resultados, tá? E aí estabeleceu-se uma referência, uma cultura de referência, tá? E aí a evapotranspiração medida nessa cultura de referência, nós chamamos de evapotranspiração de referência, tá? Essa cultura, ela apresenta as seguintes características. Ela tem uma altura padronizada aí, aproximadamente de 12 centímetros. A resistência do dossel, a resistência à passagem do vento, tá, pessoal? É de 70 segundos por metro, não precisam se importar com isso. É como se fosse o inverso da velocidade, né, já que se trata de resistência. E o albedo, né, para vocês, se vocês não sabem o que é albedo, o albedo é uma característica de reflexão da cultura. Tá? A quantidade de luz que ela reflete de volta à atmosfera chamada de albedo. Tá? Então, nós temos aí três características que digamos assim, estabelece essa cultura de referência, essa cultura padrão. Tá? A cultura que apresenta essas características, uma das culturas, né, e que é utilizada como padrão, é a grama. Tá? Então, quando se quer fazer estudos no sentido comparativo e de caracterização da evapotranspiração, utiliza-se a grama como referência e, portanto, a evapotranspiração medida na grama, né, obviamente mantida sobre essas condições aqui, ela é chamada de evapotranspiração
de referência. Tá? Quando você faz o estudo de outra cultura, que não essa, né, e que apresenta outras características que não essas, a evapotranspiração medida nós chamamos de evapotranspiração da cultura. Tá? De modo geral, essa evapotranspiração em uma cultura ela é estudada para condições ótimas ali de desenvolvimento da cultura, sem doenças, sem déficit hídrico. Tá? Então, quando você faz ali a estimativa da evapotranspiração numa cultura qualquer, que não a grama, por exemplo, soja, milho, feijão, seja qual for a cultura, essa evapotranspiração calculada é pensando que essa cultura não tem doenças, né? Não está sob o ataque de doenças, nem pragas, né? E que não está sujeita também a questões de restrições hídricas, né? E nem de deficiências nutricionais. Tá? Quando nós queremos saber o consumo hídrico de uma cultura sob condições de déficit hídrico, nós chamamos essa evapotranspiração de evapotranspiração da cultura ajustada. Tá? Muito bem. Questões relativas a doenças, ataque de pragas, né? Questões nutricionais é um tanto mais complexo de fazer essa modelagem. Nós não vamos entrar nesses méritos aqui. Tá? Bem, em termos de, digamos assim, representação do processo físico, o que se faz é o seguinte, né? Qual o objetivo de estabelecer ali uma cultura padrão, né? A evapotranspiração de referência. A evapotranspiração de referência, já que estabeleceu-se a cultura padrão, portanto, se eu estou estudando uma evapotranspiração em Nova York, ou aqui no Rio, ou lá em, sei lá no semiárido, por exemplo, nordestino, o que faz a evapotranspiração ser diferente entre essas localidades, já que a cultura é a mesma? É o clima. Portanto, quando nós estudamos a evapotranspiração de referência, na verdade, nós caracterizamos o clima, né? Parâmetros climáticos. Nós estamos estabelecendo as características ali do clima por meio de uma única variável, né? E o que delimita o clima são várias variáveis. Então, nós criamos uma única variável que representa ali o clima da região. Tá? Então, é bem interessante fazer o estudo da evapotranspiração de referência. Quando nós medimos a evapotranspiração de uma cultura, aí nós já temos a influência do clima, né? Então, se você olhar para cá, ó, tem uma setinha vindo lá dos parâmetros climáticos e das características da cultura. Então, tem dois fatores ali interferindo. Portanto, nós não caracterizamos o clima quando medimos a evapotranspiração de uma cultura. Nós estamos ali tendo a influência de dois fatores climáticos e ali o fator específico daquela cultura. Né? Por outro lado, quando nós medimos a evapotranspiração da cultura ajustada, aí nós já temos três fatores interferindo. Né? Nós temos o clima, nós temos a própria cultura, as características fisiológicas dessa cultura, e temos aí os fatores de manejo do solo, né? De quanto tempo nós adicionamos água, se eu vou cobrir o solo, revestir o solo com uma camada de palha ou não, e tudo isso vai interferir também na evapotranspiração dessa cultura. Tá? Então, daí o porquê de destrincharmos, né, esses conceitos, né, separarmos para facilitar os estudos. Tá bom? Na prática, para fazer a estimativa da evapotranspiração, do consumo hídrico das plantas, nós empregamos aqui a evapotranspiração das culturas, ou a evapotranspiração da cultura ajustada. Né? Mas, muitas vezes, para chegar nesse valor, nós precisamos desse anterior, que é o que nós vamos estudar um pouquinho mais adiante. Que fatores afetam a evapotranspiração? Então, nós já vimos no slide anterior, né, fatores climáticos, né, e que variáveis estão inseridas nessas questões climáticas. Né? Radiação solar, tá? Que é o que nós chamamos de radiação líquida, o que é absorvido pela planta. Né? Temperatura, então a temperatura afeta a evapotranspiração. A umidade relativa do ar, né? Isso aqui também é um fator importante. E aqui a velocidade do vento. Tá? Então, aqui é a velocidade do vento.
tá? Aqui é a umidade relativa, então o R já está meio que intuitivo. Aqui é a temperatura. Aqui é a radiação líquida. É um saldo de radiação, né? Algumas pessoas chamam dessa maneira. Tá? Aqui umidade relativa. E o T, eu não vou puxar aqui uma setinha, senão vai ficar muito bagunçado, né? Aliás, eu posso puxar com outra cor, né? Vou pôr aqui uma cor preta. O T aqui é a temperatura. Tá? Então, basicamente, são essas variáveis de importância para a evapotranspiração, que são variáveis de ordem climática. Outros fatores, vou apagar isso aqui que eu escrevi, para não ficar embolado aqui com os próximos itens. E fatores relativos às plantas, obviamente, né? Então, a planta interfere nesse processo, conforme já falei anteriormente. Que fatores da planta são importantes? A espécie vegetal, que está relacionada aí a questões fisiológicas, né? O albedo da planta, né? Que está relacionado aí às características da superfície da folha, né? Da planta. O índice de área foliar, né? Que tem a ver aqui com o porte da planta, né? E a arquitetura da planta. A altura dessa planta, se ela é maior, se ela é menor, né? Que por sua vez está relacionada ali à espécie, e a profundidade da raiz. Tudo isso são fatores que interferem no processo. Tá? Fatores de manejo, né, do solo, né? No que está relacionado aos fatores de manejo, já de certa maneira tinha citado por alto anteriormente. Por exemplo, o espaçamento da cultura, se eu coloco a planta mais espaçada, menos espaçada, isso afeta. O tipo de solo afeta, né? Está relacionado aí principalmente à questão da evaporação, a disponibilidade de água, né? Conforme eu já tinha citado, né? A frequência que você irriga afeta, tá? E as questões físicas, químicas, por exemplo, de ordem química, eu poderia citar aqui questões relacionadas à salinidade, por exemplo, afeta a evapotranspiração. No que se refere à radiação solar, ela é muito importante, né, de ordem climática e é o fator que mais interfere dentro os climáticos no processo de evapotranspiração. Então, a radiação solar ela é importantíssima no processo de evapotranspiração. Muitas vezes nós atribuímos, né, ao consumo hídrico de maneira intuitiva, que é a temperatura. Então, nós vamos imaginar ali, um dia mais quente vai ter mais evapotranspiração, um dia mais frio, menos evapotranspiração. Só que isso não é verdade, né? O principal condicionador da evapotranspiração é a própria radiação solar e não a temperatura. Mas termina que as coisas estão um tanto ligadas, né? O dia que tem mais radiação solar, normalmente a temperatura fica mais alta, tá? Mas isso nem sempre é verdade, tá, pessoal? Você pode ter um dia que está um pouco nublado, fica aquilo abafado, temperatura maior e a radiação que chega na superfície é reduzida. Para provar isso, tem aqui um gráfico, né? Esse gráfico foi, inclusive, da kit seropédica, né? Em que foram medidos aqui a radiação solar e a evapotranspiração, tá? Então, a radiação solar está expressa aí pelas marquinhas em azul e a evapotranspiração, no caso aqui de referência, é em vermelho, né? Aqui no eixo primário, né? No eixo Y primário aqui é a radiação solar e aqui no eixo secundário a ET0. Né? Isso ao longo do ano aqui em seropédica, valores ao longo do ano. Percebam ó, que tem uma relação total entre uma coisa e outra. Né? Então, aqui no início do ano, ó, radiações maiores, né? Então, aqui ó, radiações maiores, índice de radiação maior, que corresponde, em média, né? Aqui, evapotranspirações maiores. Tá? Lá no meio do ano, tá aqui o mês 6, ó, nós temos, em média, aqui, ó, índices de radiação menor, né, e correspondendo também a evapotranspirações
menores. Então, aqui está tendo evapotranspirações por volta de 2,5 e índice de radiação aqui por volta de uns 12, né, megajoules por metro quadrado dia. No início do ano e no final do ano, nós estamos chegando aqui próximo de 5, em média, né, 4,5 para radiações solares, ali por volta de 22 em média. Tá? Então, vejam que tem, ao longo do ano inteiro, uma relação total, né, entre a radiação e a evapotranspiração. Mas notem que não é plena, né? Existem as oscilações aqui em torno da média entre evapotranspiração e radiação, né? Que é o que é explicado pelos outros fatores, velocidade do vento, umidade relativa, tá? Então, que são fatores que também interferem, mas o principal é a radiação solar. Basicamente, o que interessa no processo de evapotranspiração é a radiação líquida, conforme eu tinha falado anteriormente, chega uma certa quantidade de energia que vem do Sol na forma de radiação, tá? Ela entra no sistema de cultivo, uma parte retorna, né? Está relacionada aí ao albedo, né? E uma parte ela fica dentro do sistema, né? É absorvido pelo sistema, vamos dizer assim. Essa quantidade que é absorvida é o que nós chamamos de radiação líquida e é ela a principal condicionante da evapotranspiração. Bem, agora entendido, né, essa descrição mais física do processo, né, e das terminologias, como será que nós fazemos para saber quanto de água, né, uma planta evapotranspirou no dia? O que eu faço para medir a evapotranspiração? Basicamente, existem duas formas de se fazer, duas metodologias, melhor dizendo, né, de fazer a medida da evapotranspiração. Nós temos aí os métodos diretos, assim como lá na umidade nós temos os métodos diretos, né, na medida da umidade do solo, aqui também temos. Tá? Então, dentre os métodos diretos, nós temos o lisímetro e as parcelas experimentais. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar mais à frente, descrever melhor o que é um lisímetro. Tá? As parcelas experimentais também. E os métodos indiretos, né? Dentre os métodos indiretos, nós temos aí os evaporímetros. Aqui eu dei destaque ao tanque classe A, apesar de não ser o único, mas é o mais empregado para a irrigação. Também vou explicar melhor o que é isso mais adiante. E equações ou modelos matemáticos, né? Então, ambas as formas podem ser empregadas, aí depende das condições, né, que você vai fazer esse estudo ou o emprego dos conceitos da evapotranspiração. Isso eu vou comentar mais adiante. Então, tem dois grandes grupos, né? Posso medir de maneira direta ou de maneira indireta. Bem, no que se refere ao método direto, né, e dando uma descrição melhor do que é um lisímetro, pessoal, é uma estrutura artificial que nós construímos, né, no campo, com o intuito de ter um controle sobre, digamos assim, o que entra de água e o que sai de água no solo para a cultura, né? Se eu tenho esse controle, eu consigo chegar na evapotranspiração, né? Um dos já foi bastante utilizado no passado, hoje é menos utilizado, dadas as suas dificuldades de utilização, é o lisímetro de drenagem, que nós construímos aqui uma caixa, né, hermeticamente fechada, colocávamos nela o solo de volta, né, que havia sido retirado para cavar a trincheira, né, preencher esse solo, buscando manter as mesmas características do solo original, né? Aqui eu vou implantar a cultura aqui dentro dessa caixa, né? E aí eu vou ter um controle do que entra e do que sai de água. Então, primeiro eu vou medir quanto que chove ou quanto eu irrigo, né? Então, eu vou saber quanto que entra, aplico água em excesso, né? E aí vai ocorrer uma drenagem. Esse reservatório tem uma saída, né? Para que eu possa coletar a água drenada e aí eu tenho a água drenada, né? Normalmente tem-se uma trincheira para que eu tenha acesso a fazer a leitura dessa quantidade de água, para eu vou saber, né, quanto que drena, quanto que eu apliquei, né? A diferença é o que evapotranspirou, tá? É um processo de balanço hídrico. Outra forma é da mesma maneira, né, que é o que é mais empregado hoje em dia, eu ir lá no solo, né? Então eu teria lá o solo original, cavo uma trincheira, tá? Aqui já é o lisímetro de pesagem, que é o que é mais empregado hoje. Cavo uma trincheira, tá? Depois eu venho aqui e coloco um sensor de peso, né, uma balança,
né? Normalmente constrói-se aqui uma estrutura em alvenaria, né? Desculpe, em estrutura metálica, uma caixa impermeável, tá certo? E esse sensor de peso vai ficar permanentemente, o tempo inteiro, pesando essa estrutura, né? Então, o que acontece? Se chover, vai aumentar a massa da estrutura, né? Esse sensor vai registrar esse aumento de peso é naturalmente em consequência da água que entrou no sistema. Se a planta evapotranspira, vai sair a água do sistema, a massa vai diminuir, essa redução de massa ocorreu devido à evapotranspiração. Então, eu tenho ali o tempo inteiro o acompanhamento da quantidade de água consumida pela cultura. Tá? Então, é uma forma bem técnica, de certa maneira fácil do ponto de vista da obtenção das leituras, de medir a evapotranspiração. Tá? Aqui uma imagem de um lisímetro de pesagem, né? Esse lisímetro de pesagem aqui é lá da Exalc, USP, aqui para uma planta de laranja, né? Aqui são lisímetros de grande porte. De modo geral, se utiliza lisímetros com grama, né? Então são lisímetros menores, com o intuito de medir a evapotranspiração de referência. Nesse caso aqui já é para medir a evapotranspiração da cultura, né? Então, que já é uma estrutura mais difícil de ser realizada e muito cara. Então, essa imagem aqui é daqui da fazendinha, né? Isso aqui foi construído lá pelos anos entre 2005 a 2008, era a época que eu estava aqui fazendo a minha graduação e participei desse processo, inclusive aqui de construção desses lisímetros. Então, vejam que está o solo, cavou-se uma trincheira, construiu-se uma estrutura aqui de alvenaria em volta só para dar suporte para o solo não entrar em contato com o lisímetro de fato. Aqui tem uma estrutura metálica, dentro dela foi colocado solo, né? Preocupou-se aqui, e deve-se sempre fazer isso, em colocar na mesma sequência de camadas de solo que tinha anteriormente, e no final das contas tornou-se isso, né? Então plantou-se grama em volta e dentro, tá? É importante que tenha aqui o entorno plantado com a mesma cultura, e aqui, obviamente, o que se mediria seria a evapotranspiração de referência, né? O que se media ou o que se mede é a evapotranspiração de referência. Por exemplo, né? Aqui tem um gráfico ao longo de um dia da medida de massa nesse lisímetro. Então, eu tenho aqui o início do dia, 6 horas da manhã, aqui final do dia, né? A massa estava num valor e diminuiu, foi diminuindo até chegar num valor menor ali no final do dia. Isso é consequência de quê? Se não ocorreu chuva, nem irrigação, basicamente essa redução de massa e nem drenagem, né? Essa variação de massa decorre da perda de água para a atmosfera, portanto, evapotranspiração. Mas se nós fizermos a conta aqui entre a massa no início do dia e no final, dá 6,6 quilos de variação de massa, né? Como nós vimos lá na parte hidráulica, né? O peso específico e a massa específica da água é 1 quilo, né? A massa específica da água é 1 quilo por litro, né? Isso significa dizer que ocorreu uma perda de água aqui, em termos de volume, de 6,6 litros de água. Tá? Coincidentemente, esse lisímetro aqui ele tem 1 metro quadrado de área. Né? Nós vimos lá na parte de precipitação que lâmina é volume por área. Né? Portanto, a lâmina aqui vai ser igual, o volume é 6,6 litros, a área é 1 metro quadrado, né? Então vai dar litros por metro quadrado. Também lá de precipitação, nós vimos que litro por metro quadrado é equivalente a milímetros, portanto, a lâmina aqui é 6,6 milímetros, né? Isso ocorreu ao longo de um dia. Então, nesse dia, a evapotranspiração, né? A ET0 seria 6,6 milímetros por dia, tá? Foi uma evapotranspiração bem elevada, tá? Muito possivelmente isso aqui ocorreu numa época de dezembro, né? Entre novembro e abril, por aí assim, né? Até março, por aí assim, que é a época em que ocorrem as maiores evapotranspiração de referência aqui em Seropédica. Tá bom? Então vejam que é bem simples de se chegar aqui na evapotranspiração de referência pelo lisímetro de pesagem. Outro detalhe aqui, pessoal, notem que foi feita a análise aqui somente em relação ao início do dia e o final do dia. À noite ocorre a evapotranspiração? Praticamente não, né? Porque nós vimos que o principal condicionante da evapotranspiração é a radiação, e à noite nós não temos, basicamente, radiação chegando, né, vindo do Sol. Tá? Então,
De modo geral, a evapotranspiração vai ocorrer aí durante o dia, né? Bem, se eu quiser medir via balanço de água no solo, né, aí eu teria que controlar todas as componentes, né, ter meios de medir todas as componentes de entrada e saída de água no solo e, por diferença, chegar na evapotranspiração. Tá? Por exemplo, se eu medir a irrigação, se eu medir a chuva, né, o que escoa superficialmente durante uma chuva, a evaporação, né, isso aqui eu não preciso medir separadamente, mas eu posso medir a chuva, a irrigação, o que escoa superficialmente, fluxo de água lá no solo, horizontalmente, o que entra no solo vindo do lençol freático, né, que é a ascensão capilar, percolação, se eu conseguir medir tudo isso, por diferença eu chego na transpiração. De modo geral, quando se utiliza o balanço de água no solo, nós instalamos as parcelas, né, num local em que não tenha ascensão capilar, né, a chuva eu consigo medir aqui a umidade do solo, vou saber se vai ter percolação ou não, que não tenha fluxo de água aqui horizontalmente para facilitar as coisas. E aí nós conseguimos chegar no balanço, via balanço de água no solo, de uma maneira mais simples, né? Então, a evapotranspiração vai ser o quê? O que entrou de irrigação, precipitação, mais a variação de armazenamento de água no solo, que eu posso fazer fazendo a medida da umidade do solo, conforme nós vimos lá no capítulo de água e solo. Bem, agora entrando nos métodos indiretos, né? Nós vimos até então os métodos diretos, que foi o lisímetro e as parcelas experimentais, ou o método do balanço de água no solo, né? Bem, dentre os métodos indiretos, eu vou destacar aqui o tanque classe A, que é um tipo de evaporímetro, né? Porque esse nome nós medimos, na verdade, por meio dele, a água evaporada, né? Daí o nome é evaporímetro, tá? E a quantidade de água que evapora em um recipiente durante o dia está muito relacionada às questões climáticas, né? E especialmente, principalmente, à radiação solar. Tá? Então, de certa maneira, é uma forma indireta de você determinar a radiação solar e os outros componentes, umidade relativa, velocidade do vento, que, por sua vez, caracterizam o clima, né? Os fatores climáticos, melhor dizendo. E nós já sabemos que os fatores climáticos representam, conjuntamente, pode ser representado pela ET0. Portanto, existe uma relação direta entre a quantidade de água evaporada e a ET0. Tá certo? Então, é uma maneira indireta. Você não está medindo a ET0, você está medindo a água evaporada que tem relações com a ET0. Bem, o tanque classe A, ele basicamente é um tanque, como o próprio nome sugere, com dimensões e materiais padronizados e forma de instalação. Tá? Então, o tanque classe A é essa estrutura que aparece aqui na imagem, né? É um tanque metálico. Ele é colocado sobre um estado de madeira, pintado de branco, né? Conforme está apresentado aqui na imagem. Né? Em volta dele é mantida a grama ou o solo exposto. Tem um instrumento aqui para fazer a leitura da altura de água sobre ele. Então, o que acontece? Durante um dia vai perder água aqui por evaporação, o nível de água no tanque vai ser alterado, e você mede todos os dias, né? De modo geral, você faz isso pela manhã, no início da manhã, a lâmina de água. A diferença da lâmina de água que tem hoje em relação à que tinha ontem é o que se perdeu, né? por evaporação, e caso ocorra uma chuva, aí vai ocorrer uma elevação. Tá? Então, uma forma bem simples de se chegar na evapotranspiração de referência. Aqui as dimensões padrão desse tanque, né? Ele tem 120,7 centímetros de diâmetro, 25 centímetros de altura. A água deve ser mantida em relação à borda dele entre 5 e 7,5 centímetros, a gente deve sempre controlar isso. Por exemplo, se ocorrer uma chuva em excesso e a água chegar aqui nas proximidades da borda, né, ou transbordar, a gente deve vir no início do dia aqui, extrair essa água e manter dentro dessa faixa recomendada. Tá? Se com o tempo vai perdendo água, chegou a 7 centímetros da borda, deve-se repor a água, né, para manter dentro desse intervalo. Ele tem uma área, né, calculando ali pelo seu diâmetro de 1,15 metros quadrados, e deve ser mantido ali sob um estado de madeira, conforme foi mostrado na imagem.
É de fácil manuseio, né? Vê-se aí que é um instrumento robusto, simples de ser utilizado. Entretanto, ele depende aí de medirmos outras variáveis meteorológicas, né? Como a umidade relativa e vento, né? Se nós não fizermos essa medida, essa correção pela umidade relativa e velocidade do vento, a estimativa fica muito grosseira. Bem, basicamente, se calcula T0 com base no tanque classe A, medindo se a lâmina é evaporada durante um dia, vezes um fator, né? Que nós chamamos Kp, que é um fator do coeficiente do tanque. Esse fator de coeficiente do tanque tem relações com a velocidade do vento, né? Tá? E também com a bordadura em volta do tanque, tá? E o tipo de bordadura, se é grama ou se é solo exposto. E depende também da umidade relativa média do ar. Tá? Para fazer essa obtenção do Kp é bem simples, existem equações, tabelas, né? Em que, por exemplo, tem uma tabela em que nós temos ali as faixas de velocidade do vento. Então, vamos supor que você tem um vento leve um dia, cuja velocidade é abaixo de 175 km por dia, né? Então, você precisa ter um medidor de velocidade do vento lá nas proximidades do tanque classe A, tá? Tem ali 10 metros, que é o que é muito utilizado, de bordadura, ou seja, o gramado em volta do tanque tem 10 metros, e a umidade relativa do dia estava, vamos supor, 60%. Aí você estaria aqui nessa faixa de umidade relativa média, né? Você junta aí essas três informações e você chegaria aqui, ó, leve, tá certo? Então, enquadrou primeiramente aqui a velocidade do vento, posição do tanque, ou seja, a bordadura 10 metros, aí você caminha na horizontal, encontra com a velocidade do vento, desculpa, a umidade relativa, está aqui o valor do Kp. Tá? Então, para esse exemplo, nós teríamos um Kp de 0,75. Por exemplo, vamos fazer um exercício aqui. Ó. Baseado nos dados do exercício, nos dados abaixo, né, listados abaixo, calcular a evapotranspiração de referência. A bordadura é 10, a velocidade do vento aqui é 3 metros por segundo. De modo geral, os instrumentos eles apresentam, que é o anemômetro, né, velocidade em metros por segundo. Tá? Apesar de alguns permitirem alteração, né, dessa unidade. A umidade relativa média foi de 60% e a lâmina que evaporou ao longo de um dia foi 7 milímetros. Né? Baseado nisso, nós vamos ali determinar a evapotranspiração de referência. Tá? A primeira coisa que nós precisamos, primeiro, essa velocidade do vento deve ser medida a 2 metros do solo. Tá? É o padrão meteorológico. Primeira coisa, nós precisamos fazer aqui uma transformação de unidades, né? Tendo em vista que lá na tabela não está em metros por segundo, está em quilômetros por dia. Muito bem, então a primeira coisa que nós vamos fazer é essa transformação, né? Então o 2 é igual a 3 metros por segundo, devemos transformar isso aqui para quilômetro e isso aqui para dia, né? Vamos fazer primeiramente aqui quilômetro, 1 quilômetro tem 1000 metros. Então cortou metro com metro, já transformei para quilômetros, né? Agora, vamos transformar isso aqui vamos transformar primeiro para hora, né? Vamos multiplicar por 3.600 segundos, uma hora tem 3.600 segundos, uma hora, cortou segundo com segundo, sobrou hora, mas nós não queremos hora, nós queremos dia, né? Então, 24 horas, um dia, né? Cortou aqui hora com hora, sobrou dia, né? Fazendo essa conta, nós vamos chegar aqui 259 quilômetros por dia. Só confirmando aqui a conta, 259,2 quilômetros por dia. Tá certo? Agora sim, eu vou lá na tabela, ó, 259 está aqui, ó, moderado, está entre 175 e 425. Bordadura 10, umidade relativa é de 60%. Ó. 60%. Então, você vai vir aqui nessa mesma coluna, média, certo? Está aqui. E vai observar aqui o valor do Kp. Então, o nosso Kp, nesse caso, vale 0,7. Tá? Vou apagar aqui essa conta para liberar espaço para fazer a outra. Então, vai valer ali 0,7
Kp vale 0,7, né? Então, Kp é igual a 0,7, que foi obtido lá da tabela, né? A ET0 é igual a EV vezes o Kp. Tá? Portanto, a ET0 vai ser 7 vezes 0,7, que vai dar 4,9 milímetros por dia. Tá? Então, chegamos ali a nossa ET0 com base na leitura da evaporação de água no tanque glaciar. Muito bem. Outras formas de se fazer a medida de maneira indireta por meio de modelos e equações. Aqui existe uma infinidade de modelos e equações. Eu vou destacar dois aqui que são bastante utilizados, né? Um é o método de Hargreaves, que é um método bem conhecido, né? Que tem como base para fazer o cálculo da evapotranspiração somente a leitura de temperatura. Tá certo? Então, eu meço a temperatura máxima, a temperatura mínima e a temperatura média do dia, e com base nisso eu calculo a evapotranspiração de referência, né? Para pegar as questões da radiação, vocês podem questionar a senhora, professor, mas foi falado anteriormente que a principal condicionante da evapotranspiração é a radiação, tá? Aqui a componente é a radiação. Tá? Só que aqui nesse caso, no modelo dele, nós não medimos a evapotranspiração, ela é calculada ali, né? É possível de chegar aqui na radiação com base na posição do globo terrestre, né? Tem tabelas, tá? E equações por meio das quais nós conseguimos chegar nesse valor, tá? Entretanto, esse modelo do Hargreaves ela é pouco funcional em regiões que têm nebulosidades, né? Umidade relativa alta, ele não funciona bem. Ele foi desenvolvido para regiões áridas e funciona relativamente bem em regiões áridas. Tá? Regiões úmidas não funciona bem. Outra alternativa, que é mais famoso ainda, é o modelo desenvolvido pelo PEMA e depois aperfeiçoado pelo Monti, que foi padronizado pela FAO, né? Então, a FAO adotou como sendo o modelo padrão para estimativa, né, por meio de equações da evapotranspiração de referência. Tá? Ele tem como variáveis de entrada aqui, ó, a radiação líquida, que eu tinha falado com vocês anteriormente, fluxo de calor no solo, existem sensores possíveis de serem empregados para isso, mas normalmente quando se faz o cálculo da evapotranspiração diária, essa variável que deixa de ter importância. Temperatura do ar, velocidade do vento, né? Aqui pode ser obtido por meio de sensores, que é o déficit a diferença, né, entre a pressão de saturação do ar, né? E isso pode ser obtido por meio da umidade relativa, então aqui seria a pressão de vapor na saturação e a atual, tá? Aqui são variáveis que também são calculadas, né? Esse delta aqui é calculado em função da pressão de vapor e da temperatura, que é chamada de constante psicométrica, né? Ele depende da pressão atmosférica e da temperatura. Não, todas essas variáveis podem ser calculadas com facilidade. No final das contas, o que nós precisamos medir? Radiação, tá? Essas aqui são calculadas, a pressão atmosférica pode ser calculada aqui em função da altitude. Então, basicamente, o que nós precisamos medir? Radiação, temperatura, velocidade do vento e umidade relativa. Tá? Então, com essas variáveis, nós chegamos aí na ET0. A estrutura empregada para isso é chamada de estação meteorológica, tá? Que tem diversas localidades, né? Estações meteorológicas, inclusive tem aqui em Seropédica, né? E os dados eles ficam disponíveis na internet, é só acessar, e se nós quisermos saber, por exemplo, a evapotranspiração que ocorreu ontem, aqui em Seropédica, é só pegar lá os dados e calcular de radiação, né, temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, e calcular a ET0, tá bom? Está aqui a descrição do que é cada uma das variáveis, se vocês tiverem a curiosidade de ver com mais calma depois, tá? Eu não tenho a pretensão de fazer exercício com essas equações, porque elas demandam muitos cálculos, eu acredito que não vale a pena, mais para vocês conhecerem que elas existem, né? Quem quiser usar, fazer cálculo é muito fácil, é só pegar aí um livro de irrigação,
ter o passo a passo, como que faz uso dessa equação, quais as unidades, etc. Tá? Bem, então, uma vez que nós já vimos como determina a ET0, né? Agora, como que nós chegamos no que nos interessa de fato? Porque a ET0 ela representa basicamente questões climáticas, né? Agora, para uma cultura de interesse comercial, né? Como que eu faço para chegar na evapotranspiração, por exemplo, da soja, do milho? É muito simples, na verdade é bem fácil, né? Basta que eu meça a ET0. Se eu medir a ET0, eu tenho ali a representação das características do clima local. E nós vimos que para chegar na ETC, a ETC ela representa tanto as questões climáticas quanto da cultura. Aí estabeleceu-se um fator que nós chamamos de KC, tá? Que representa as características da cultura e tem para praticamente todas as culturas o valor do KC, tá bom? Que é o coeficiente de cultivo. Ele representa, né, o KC ele representa ali questões relativas à altura da planta, que é diferente da grama, o albedo, que também vai para cada cultura vai ter um albedo, resistência aerodinâmica, né, resistência à passagem do vento, né, a evaporação de água no solo, se o solo está exposto, né, cada cultura vai ter um sombreamento diferente ali sobre o solo, e aí esse conjunto de características está incluso ali dentro do KC. Então, o que determina ali o coeficiente de cultivo, basicamente, vai ser o quê? A cultura, né? O tipo de cultura. O clima pode afetar, né? A evaporação de água no solo, o estágio de desenvolvimento também. Então, não existe um KC único para uma cultura. Na verdade, nós vamos ver mais adiante que em cada fase o KC muda, exatamente pelo fato aqui, ó, do solo ficar mais exposto ou menos exposto, conforme a cultura se desenvolve, conforme nós vimos lá no início da aula, né? Em termos do comportamento das componentes evaporação e transpiração. E nós podemos, né, sintetizar o comportamento do KC ao longo do ciclo de uma cultura por meio de uma coisa que nós chamamos de curva de KC, uma curva simplificada de KC. A própria FAO padronizou isso, né? Então, o KC nós consideramos constante no início do desenvolvimento da cultura até atingir um certo nível de desenvolvimento. Depois ele passa a crescer linearmente até atingir um platô, né, um valor máximo, que nós chamamos de KC médio, tá, que está em inglês, porque eu peguei do boletim da FAO em inglês, e depois ele passa a decrescer linearmente até chegar no valor final, que nós chamamos de KC final. E desse modo, nós separamos a cultura em 4 fases. Fase inicial, aqui é a fase de desenvolvimento, aqui é a fase reprodutiva ou fase de maturação, né? E aqui a fase final, que é a fase de senescência da cultura, tá? Então, nós separamos em 4 fases, que seria a fase 1, aqui a fase 2, aqui a fase 3, aqui a fase 4, né? E nós conseguimos calcular o KC em qualquer dia durante o ciclo da cultura, conhecendo-se 3 valores de KC, o KC inicial, o final e o médio. Tá? Vou mostrar como que nós chegamos nessa curva para qualquer cultura. Se você vai lá no boletim da FAO, ele vai listar para a maioria das culturas os valores de KC, esses 3 valores, com esses 3 valores você constrói a curva. Está aqui, por exemplo, uma parte do boletim da FAO, tá? Que é só um pedaço, né? Eu só dei um print aqui num pedaço, porque obviamente não dá para colocar todo aqui para ficar também, né? Letras em tamanho suficiente que vocês consigam ler. Ele separa por grupos, né? Então tem aqui ó, pequenos vegetais, solenáceas, raízes e tubérculos, e assim ele vai separando por grupo. Por exemplo, se eu quiser saber o KC da alface, né? Tá aqui a alface. Na fase inicial o KC é 0,7, fase média, né? O KC médio do alface vai ser aqui, ó, 1. Fase final, o KC do alface 0,95, né? Então, no caso da alface, né, ela tem pouca variação aqui entre o KC médio e final, mas é por conta da característica da planta de alface. Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó,
feijão, né? Que é uma planta que tem bem caracterizada aí as três fases, né? Ó, inicial 0,4, ó, 1,15 médio, né? E depois 0,35 no final, porque o feijão, ele, depois que enche os grãos, ele entra em senescência, né? Então veja que baixou bem aqui o valor do KC, tá? Então é só vir aqui nessas tabelas e obter ali os valores do KC e depois construir essa curva, né? Então tá lá, ó, fase 1, o KC é constante, ele não varia dentro dessa fase. O KC2 é só você interligar o KC inicial com o KC médio, tá? Ele cresce linearmente. Aqui ele fica constante dentro da fase 3, ele é constante, igual ao KC médio. E depois, dentro da fase 4, ele reduz linearmente até chegar no valor final, tá bom? Aqui no próprio boletim da FAO diz a duração de cada uma dessas fases. E nos livros de irrigação também tem, tá? Por exemplo, no caso específico aqui do feijão, vamos construir a curva de KC para a cultura do feijão. Vamos considerar os seguintes dados, né? Se olharmos lá na tabela do feijão, nós vimos ainda há pouco, né? O KC inicial era 0,4, o KC médio 1,15, KC final é 0,35. Para o feijão, a duração da fase inicial é de 15 dias, desenvolvimento vegetativo é 25 dias, tá? A fase reprodutiva, que corresponde aqui à fase 3, 35 dias, a fase de maturação, né, em que a cultura entra ali em senescência, mais 20 dias, totalizando no total aqui 95 dias. Tá? Como que nós fazemos essa curva, né? Então, desse modo, nós temos do primeiro até o 15º dia é a fase 1, que é a primeira fase, dura 15 dias. Depois do 16º até o 40º dia, corresponde à fase 2. Vejam que aqui tem exatamente 25 dias. Tá? Do 41º até o 65º dia, corresponde à fase 3, que tem duração de 35 dias, né? Só somar ali, né? Vocês vão ver que vai dar esses números, né? Pegar 25 mais 35, vai dar aqui 75. Tá? 40 mais 25, melhor dizendo, vai dar 75. E depois, por fim, a última fase tem 20 dias, então é só pegar 75 mais 20 e deu aqui os 95. Bem, vamos desenhar esse gráfico, né? Para facilitar, eu coloquei aqui um gráfico previamente, para ficar mais fácil de fazer o desenho, né? Então, primeiramente, vamos relembrar aqui algumas coisas na mesma tela, para ficar mais fácil. Vejam que a fase 1 vai até o 15º dia, né? Fase 3 vai de 41 até 75, tá? E aí depois a gente faz aqui o esboço, né? Relembrando ainda que o KC é de 0,4 na fase inicial, média 1,15, na final 0,35. Eu vou colocar aqui o gráfico em um tamanho menor, só para poder fazer uso aqui das ferramentas de desenho e ficar mais fácil, tá? Então, primeiramente, até o 15º dia, tá aqui o 15º dia, o KC ele vale 0,4. Então, eu só vi aqui, vou botar uma régua, para facilitar fazer o desenho. E fazer uma linha reta, né? Até o 15º dia no valor de 0,4, porque o KC nessa fase não varia, né? Depois eu vou identificar aqui, a fase 3 começa no dia 41, né? Notem que 40 está aqui, 40 está aqui, e ele vale 1,15, né? 1,1, 1,2, no meio está aqui, 1,15, tá certo? Então, 40 está aqui, ele vai ficar constante até chegar no dia 75. 75 está aqui, Então, é interessante que nós façamos esse desenho, né, primeiramente da fase 1 e da fase 3. Então, notem que eu desenhei aqui, o KC vale
1,15, né, entre os dias 40, tá, que está aqui, e 75, tá? Depois que fazer isso, o resto é muito fácil. Basta eu interligar agora os pontos. Ó. Interligar aqui, ó, a fase 2, você vai interligar o KC inicial ao KC médio, tá? Então é só fazer aqui, ó, ligou. Depois a mesma coisa para... Opa. Depois a mesma coisa ali no KC final, né? No dia 95, o KC final é 0,735, tá? Deixa eu tirar a régua aqui do meio, ó, 0,35. Aqui está 0,30, aqui está 0,40, 0,35 vai estar entre um e outro, né? Vai estar aqui, ó. Tá aqui. Tá exatamente aqui, tá? Depois eu venho aqui com a régua e eu faço aqui a ligação desse ponto, né? Tá aqui, ó. Interligo ali, ó, o KC médio ao KC final, tá? Tá aqui desenhado o a nossa curva de KC, tá? Para a cultura do feijão, tá bom? Muito fácil, né? Então, primeiramente, coloca o KC inicial, o KC médio, interliga os pontos, está desenhada aí a nossa curva de KC. Bem, vamos fazer outro exercício agora, né? Na verdade, é como se fosse uma continuação do exercício anterior, né? Então, no exercício anterior, nós construímos a curva de KC e nesse exercício agora, nós vamos determinar a evapotranspiração para um dia especificamente, né? Suponhamos que nós conhecemos a evapotranspiração de referência, a ET0, que é 3,5 milímetros por dia, tá? E suponhamos que nesse dia, no dia de hoje, a cultura tem 23 dias após o plantio, né? Nós consideramos, né, para a cultura sempre o tempo em relação ao dia do plantio. Bom, então hoje ela tem 23 dias, né? Bem, nós já sabemos que para determinar a ETC nós precisamos conhecer o KC e a ET0. Ora, a ET0 ela já foi dada, né? 3,5 milímetros por dia. Então precisamos obter o valor do KC, tá? Para isso, basta que nós observemos aqui na curva de KC onde que está aí o dia atual da cultura. Então, aqui está 20, ó, 21, 22, 23, está aqui. Ó, tá? Então, basta projetar esses 23 dias aqui na curva de KC e depois transportar isso aqui para o eixo Y, né? Que obviamente aqui não vai dar para fazer com precisão, né? Já que eu não tenho condições de pôr uma régua aqui direitinho, tá? Mas daí por volta, aproximadamente, dá para ver isso aqui, né? Que dá por volta, né? Aproximadamente 0,65. Está 0,6, 0,7, está no meio, portanto, 0,65. Vamos ter aqui, ó, que a ETC vai ser 0,65 vezes 3,5, e aí o resultado dá 2,28 milímetros por dia, tá? Por que milímetros por dia? Porque a ET0 estava em milímetros por dia e o KC não tem dimensão, tá bom? Então esse aqui é o consumo hídrico do feijão nesse dia especificamente. Se nós quiséssemos saber o consumo hídrico em outro dia, vamos supor no dia 60, aí você viria aqui e olharia o valor do KC no dia 60, é 1,15, está na fase 3, né? Que ficou faltando até especificar, que é a fase 1, aqui é a fase 2, aqui é a fase 3, e aqui é a fase 4, né? Então, bastaria observar que o valor da evapotranspiração, vamos supor que a evapotranspiração desse dia fosse
sei lá, 5 milímetros por dia, você pagaria 1,15, multiplicaria por 1,15. Se você quer saber no dia 85, da mesma maneira, você vem aqui, ó, observa o valor lá no eixo, daria aqui por volta de 0,75. Vamos supor que nesse dia aqui a evapotranspiração seja 3 milímetros, você vai fazer 3 vezes 0,75, e é assim que fazemos para qualquer dia durante o ciclo. Muito bem, pessoal. Então, espero que todos tenham entendido, né, tudo que foi passado. Aqueles que ficarem com dúvida em algum ponto especificamente, façam sempre conforme eu recomendo, anotem para não esquecer e tragam na nossa próxima aula síncrona. Bons estudos a todos.